Bom dia, luz do dia. Eu prometi, tô aqui, eu, TT. Agora, nesse exato momento, tarde da noite, gravando sobre um tema que as pessoas me perguntam demais, que tem muita dúvida, sobre o qual eu falo muito, e que nesse vídeo, então, nós vamos realmente deixar ele da maneira mais pragmática e cheia de dicas possível, TT. Qual é? O que é a comunicação pacífica? É a mesma coisa de comunicação não violenta? Muito bem, TT. Quem aqui também quer saber o que é comunicação pacífica e se é sinônimo de comunicação não violenta, já dá sua curtida, já dá seu comentário, já compartilha esse material preparado com muito carinho por mim, pela TT e por todos vocês que sugerem, que realmente aqui me ajudam a identificar qual é o tema de maior utilidade alinhado às necessidades das minhas lindezas, Baby Light, das mulheres oásis de paz em meio ao caos, que é essa galera batalhadora que a custa de uma grande esquizofrenia social dá jeito de ser mãe, dá jeito de ser esposa, dá jeito de realmente sobreviver, mas nem sempre pelo caminho da paz, nem sempre pelo caminho do oásis de paz em meio ao caos. Então, o que é a comunicação pacífica? É sinônimo de comunicação não violenta? Sim. São dois nomes. A CNV, Comunicação Não Violenta, ela realmente ganhou notoriedade no mundo através do trabalho do Marshall, que é um trabalho incrível, que inclusive tem um livro homônimo, né, que se chama Comunicação Não Violenta, que inclusive tem inúmeros trainers no Brasil difundindo esse trabalho em múltiplos capitais, em múltiplos lugares, realmente fazendo imersões, detalhando que aqui a gente vai dar uma pinceladinha da maneira realmente mais digerida, mais pragmática para vocês. Então, se trata de um estilo de vida, um princípio que eu poderia dizer que ele é pré-Cristo, porque antes de Cristo já existiam precursores de uma comunicação para paz. Então, o que é a comunicação pacífica, a comunicação não violenta? É a estruturação de uma ajuda, de um como nos orientar para nos comunicar com mais assertividade e alcançar a partir disso mais paz. Mas a maneira como eu gosto de explicar o que é comunicação pacífica é aquilo que a gente adoraria de fazer e que tem uma grande não dificuldade, mas desafio em conseguir. Porque até os grandes baluartes da paz tiveram múltiplos desafios com a comunicação pacífica. Por quê? Porque a comunicação não violenta, que nada mais é do que um sinônimo de comunicação pacífica, ela permeia muitas dos nossos instintos, muito do que são as nossas feridas, os nossos múltiplos papéis. Então, por exemplo, Gandhi, que é tido como um grande exemplo de ministro da paz, até esse final de semana passado, no retiro de Yoga Hática, tinha lá o pessoal Shakti, da loja Shakti, né, lindo, do Instituto Pranaterapia, divulgando os livros de Yogananda ali, dedicados às crianças, e tem uma obra que a gente teve a oportunidade então de adquirir para presentear o Delicinho, o Benício, falando do Gandhi, apresentando Gandhi para as crianças, mostrando a beleza do trabalho de Gandhi. Então Gandhi, que é realmente uma referência da paz, de tudo que lutou, trabalhou pela paz, ele, em seu leito de morte, ele pediu insistentemente perdão para a esposa, reconhecendo que ele nunca foi pacífico com a esposa. Trabalhou tanto para a paz, para o mundo, e teve seus desafios como um humano, como eu, como qualquer pessoa que ouça esse vídeo, de exercer a comunicação para a paz. Então, como que eu gosto de explicar a comunicação pacífica? Eu gosto de explicar que é aquilo que aqui nos compete vigiar continuamente, conosco mesmo. Porque o que eu penso que seja mais desafiante para começar essa cultura da paz, de ser o seu próprio oásis de paz em meio ao caos, seja estabelecer um diálogo interno, nosso conosco mesmo, pacífico. O maior desafio é a gente conversar com a gente mesmo, com gentileza, com bondade, com respeito ao sagrado direito de sermos quem somos, no estágio de evolução em que estamos, nos perdoando por nossas limitações e sendo complacivos conosco, no sentido de se acomodar e aceitar as coisas tal qual são, não, mas no sentido de nos mover ao próximo passo com gentileza. Isso é muito desafiante de fazer com a gente mesmo. Normalmente a gente está se chibatando, né? Mas sou burro mesmo, como é que eu fiz isso? Ai, meu Deus do céu, já falei desse jeito, não era para fazer. Então o que eu quero aqui começar desmistificando é algo para ser
feito, refeito e vigiado continuamente. Não importa o quanto você já estudou isso, quantos seminários você já fez, tem sempre algo a aperfeiçoar quanto à comunicação pacífica. E aí, no final do dia, quando você vai fazer sua construção de caráter, sua revisão, o que eu chamo de ritual da noite, Be-Light, e que você vai revisar teu dia, como eu aprendi com meu professor, meu amado professor espiritual, Mestre Shoko Kusui, você vai realmente fazer a intenção de melhorar aquilo ali que não foi legal no dia, você vai realmente se agradecer por aquilo que foi legal no dia, sempre tem algo sobre comunicação para revisar. Tipo, eu poderia ter falado dessa maneira, seria mais generoso, seria mais gentil comigo, com o outro. Eu poderia ter dito não, eu poderia ter dito sim. Essa palavra que eu usei poderia ter sido mais cuidadosa. Então, a comunicação pacífica, a comunicação não violenta é um caminho que não tem fim. Não importa quão gente boa você seja, não importa quantos vídeos meus você já tenha assistido, todos juntos, de mãos dadas, temos muito a revisar diariamente e aperfeiçoar. Porque realmente não abunda ainda referências de pessoas que tenham sustentado a maior parte do tempo, até porque eu não conheço nenhum ser humano que não tenha sido Jesus Cristo, que não é humano, que tenha realmente praticado a comunicação pacífica a todo momento. Então, o que eu quero mais dizer? Eu aprendi com meu professor, com o Super Maher, que foi meu grande inspirador da comunicação para a paz, com quem eu tive a oportunidade de conviver pessoalmente. Mando um beijo imenso aqui para ele. Eu aprendi com ele, que é um imenso exemplo da maior parte do tempo praticar a comunicação para a paz, a dar o nome que me é mais afetivo para esse caminho de comunicação pacífica. Primeiro porque ele reforça o que se quer e não o que não se quer. Então, comunicação não violenta, ela me parece ter essa debilidade de tradução, que é enfatizar o que não se quer, violência. Não violenta. O que você pensa? Você pensa na violência, né? Comunicação pacífica quer dizer a mesma coisa, mas ela tem um apelo naquilo que se quer. Então eu gosto mais, efetivamente eu gosto mais desse nome. Vocês vão me ouvir falar mais da comunicação pacífica. E claro que tem um direito autoral aí em torno da CNV, da comunicação não violenta, um pouco envolvendo o trabalho que se faz com o que o Marshall deixou, com que no livro do Marshall Rosenberg se fala, com o que realmente nos vídeos de YouTube, que são inúmeros com ele, se fala. Agora, o meu professor Maher comunicou que o Marshall nunca quis ter um direito autoral sobre isso, que ele nunca quis que a comunicação não violenta fosse uma coisa de exclusividade de direito autoral dele, que ele queria que a gente falasse abertamente sobre isso, que isso fosse gratuito, acessível, democrático, que todo mundo tivesse acesso a isso. Então é isso porque nós estamos aqui também falando disso nesse vídeo. Primeiro porque é um pilar muito forte do meu trabalho, é um pilar muito forte do meu método próprio, Be-Light, é um pilar muito forte do vídeo que eu já postei lá no meu YouTube falando de relacionamento, é um pilar fundamental para relacionamentos pacíficos consigo mesmo, com o outro. Sem comunicação para a paz não tem como avançarmos. Então, o que é isso, né, TT? O que é isso? É um caminho, é algo que preconiza como realmente se dar o sagrado direito e dar ao outro o sagrado direito de existir. É algo que ele não tem uma linha de chegada, a gente está sempre tendo o que melhorar, tem sempre um vacilinho no dia, tem sempre algo que poderia ser um pouco mais aperfeiçoado, é muito mais então um cultivo, um compromisso, uma renovação de interesse contínuo em sustentar. E como princípio, tem uma coisa muito incrível e que envolve muito do trabalho do Bert Hellinger com constelações familiares, que é a consciência de que toda comunicação é uma troca, é uma partilha. E para que então eu possa falar que existe uma troca, tem que haver mais que um. Para haver mais que um, tem que haver o pertencimento desses dois. E a comunicação ela já começa muito violenta a partir da nossa cultura de supremacia, competição e comparação, aonde ao outro é abolido e retirado o direito de existir. Então a comunicação pacífica, ela já busca, ela já cura, ela já sana desde a base a ideia de que seja você como for, você tem o direito de ser como você é, pertencendo assim. Muito daquilo que a gente olha também na constelação familiar. Então ela já começa buscando pela necessidade de todos os envolvidos na comunicação, o que é incrível, porque a gente no dia a dia, na rotina, muitas vezes se esquece da necessidade do outro. Então qual é a necessidade do outro? O que realmente está sendo a motivação
positiva do outro em agir assim, por pior que esteja sendo o seu comportamento. O que realmente aquela pessoa está buscando com isso, está querendo com isso. Além de ser um excelente exercício de auto-observação, de observação e empatia para com o todo, para com, né, o mundo, é realmente um caminho de começar dando a cada um seu pertencimento. Quem é você aqui nessa mesa de conversa? Você é fulano, filho de quem? Né? Quais são as suas necessidades? Se apresente. Qual é hoje a sua principal ferida, a sua principal dor? Não porque a gente necessariamente vai perguntar isso para a pessoa, mas porque a gente vai estar internamente buscando por isso. Por que será que a pessoa fala assim? Qual é a verdadeira necessidade dela por trás disso? Qual é realmente a carência dela ao se posicionar e funcionar assim? Qual é a motivação positiva dela? O que é que, se ela conseguir, vai curar isso? E a gente vai conseguir chegar à solução verdadeira que ela está buscando e às vezes nem ela sabe. Agora, claro que esse é um exercício que começa com a gente mesmo. Se nem a gente mesmo se dá o sagrado direito de pertencer à vida e existir na fala, é claro que você vai ter uma postura introspectiva, submissa e não necessariamente honesta, o que significa violência também. Por quê? Porque você pode não estar se dando conta da sua necessidade, não estar exteriorizando, não estar solicitando, mas você está mentalmente se apunhalando e apunhalando o outro. E, portanto, desonrando os sagrados direitos de cada qual está como podem estar nessa conversa. Suas feridas, suas forças, suas virtudes, suas debilidades. Então, a comunicação comunicação não violenta, comunicação pacífica, ela pressupõe partes que têm seu sagrado direito de existir, tal qual são, por pior que pareça, a quem quer que seja. E o reconhecimento de que seja essa parte, quem for, com a debilidade que tenha, ela tem uma necessidade não julgável. O que significa dizer que ela tem uma motivação por trás ali da demanda dela, do comportamento dela, do pensamento dela, que é positivo, que é uma defesa dela. E aí, se a gente começa a conversa pela perspectiva de qual é, então, a motivação positiva da pessoa, qual é a verdadeira necessidade dela por trás disso, toda a conversa desenrola diferente. Porque ela desenrola orientada para a solução. É um grande desafio nosso, né? É o vício na reclamação, é o vício no inconformismo, é o vício na crítica, na condenação, conosco mesmo, nos nossos diálogos internos, naquilo que a gente fala de nós para nós mesmos, no silêncio da noite, que a gente não tem coragem de deixar ninguém ouvir, e aquilo que a gente também fala para o outro. A comunicação para a paz, ela já parte do pressuposto de que você, então, quando é pacífico, quando não está sendo nem violento com você, nem violento com o outro, quando está orientado para a solução, você, então, tem as partes, cada qual com uma motivação positiva, levando a pessoa em cada nível, e você tem a condição de que nessa fala, o que a gente está buscando não é certo ou errado, não é culpado ou algoz, não é vítima, é solução. Então toda a comunicação está orientada a como é que a gente vai resolver isso e não quem é o culpado. Até porque, quanto mais pacífica a comunicação, mais autorresponsabilidade. E os culpados se responsabilizarão. Mas aí é uma construção paulatina e que não é simples. Ela não é simples porque nos falta mindset mesmo de comunicação para a paz. Então nós estamos aqui cultivando, é todo dia. Hoje, amanhã, depois e sempre. Hoje, amanhã, depois e sempre. Comunicação para a paz com os filhos é o que eu conheço de mais resoluto. E nem por isso é simples. Não importa o quanto a gente ama nossos filhos. Eu acho que na minha experiência como terapeuta, na minha experiência como realmente uma especialista em novo design de vida, o que eu mais observo ter registro de trauma nos adultos e nas crianças é o quanto os pais, amando e desejando o melhor, foram violentos com seus filhos. Não porque os pais sejam culpados, também não são. Deram o que tinham. Potencialmente receberam uma comunicação mais violenta ainda de seus pais. E deram o melhor que puderam em relação ao que receberam para seus filhos. Agora, sem dúvida alguma, a comunicação para pais deveria nascer no ventre, com o bebê ainda na barriga. A comunicação acolhedora, inclusiva, pertencedora. Isso é sempre possível? Claro que não. Então, a comunicação violenta, ela nasce na barriga. Ela nasce das memórias e registros intrauterinos que todos nós trazemos daquele universo que está permeando o pai e a mãe e que está sendo absorvido pela criança ainda na barriga. Então a gente é cheio de memórias de comunicação violenta. A gente é cheio de programações e padrões de repetição de comunicação violenta e de inclusive aprender a se defender a partir da violência.
Então, o que nós estamos falando é da perspectiva de que ao alcance de cada um, no seu ritmo, no seu tempo, é possível aprender uma nova língua. É o mandarim. É uma nova língua. Mandarim é fácil de aprender? Sei lá, nunca tentei. Vamos perguntar para minha ídola de filha, Aninha Mendes. É fácil de aprender, Aninha? Mandarim é fácil de aprender, gente? É uma coisa, imagina, em símbolo. Né? As palavras ali têm símbolos. Eu suponho que é uma coisa desafiantíssima de aprender, porque ela está dentro de uma outra linguagem, né? de uma outra maneira de se comunicar, inclusive alfabeto e tal. Para mim, comunicação pacífica é isso também. É querer se abrir a um novo mundo, e para isso a gente tem que estar suficientemente motivado pelo que se quer colher disso. O que se quer colher disso? O foco na solução. O que se quer colher disso? As pessoas mais satisfeitas, mais felizes. Quem não quer felicidade? Então vale a pena, né? E o que interessa disso, né, Tetê? Então, agora, você poderia dar um exemplo, mostrar isso na prática, como funciona, porque teoria a gente vai, mas fácil, na hora né? de praticar isso é complicado. É mesmo, então vamos ao que interessa. Bom, o cultivo da comunicação para a paz, ele começa desde uma fumaça. A fumaça é a incomodidade. Ou seja, a gente tem que estar em autovigília de qualquer maneira do que foi que nos fez estar incomodados. Sabe quando de repente você está de boa e aí você acordou e você tá ali tocando o teu dia, e daí acontece alguma coisa e a partir daí muda a tua energia? Você tem que estar vigilante disso. Naquele momento em que você percebe uma mudança de estado, aquela é a fumaça a partir da qual você começa o processamento para a paz. Porque de regra, eu vou dizer que se você não estiver incomodado, é até simples praticar a comunicação para a paz, que é focar na solução. Se você realmente não estiver em ferida, em dor, me parece que se você estiver bem psicologicamente, você não vai chegar atacando uma pessoa. Você tem que estar num nível de realmente muito padrão de defesa, incomodidade, consciente ou inconsciente, para estar sob muito risco de não comunicar para a paz. Por isso que eu acredito que não há cura maior e não há algo mais precioso para a gente investir tempo e fazer do que contribuir para as pessoas serem felizes. Porque quanto mais felizes as pessoas, mais naturalmente elas comunicam para a paz. Então aqui nós vamos falar de quando ela não está feliz. É assim que a gente vai encontrar o senso prático. Por quê? Porque, gente, quanto mais feliz tiver uma pessoa, menos ela vai te infernizar. Então vamos contribuir para ter o maior número de pessoas felizes, porque pessoas felizes naturalmente comunicam pacificamente. Então o bicho pega quando você não está bem. Ou quando você escutou uma coisa que você não gostou, quando você se sentiu desrespeitado, violentado, quando você mesmo falou pra você uma coisa ou acreditou numa coisa sobre você que te fez cair muito tua vibe, quando de repente você testemunhou alguma coisa dos outros que te feriu e te doeu, que te colocou em inconformidade, quando houve em algum nível ou injustiça desde o seu ponto de vista, ou traição, ou humilhação, ou abandono, ou rejeição, que são as 5 feridas emocionais. Então é quando isso rola, e muitas vezes está rolando inconscientemente, e muda o estado interior, que a gente consegue pegar o viés prático. Faço como? Tá, faço como? Primeiro se conscientiza da fumaça. Não é para se chibatar com a fumaça, ai, já tô com raiva. Ai, já tô chateado, mas eu não tem jeito, eu mesmo. Quando eu vejo, já fiz tudo errado. Não, peraí. Eu tô com raiva, ou eu tô triste, ou eu tô realmente me sentindo injustiçado. E isso começou desde onde? Então a gente faz como que um processo retrocesso. Você olha para a fumaça é o ponto de partida, você vai atrás do fogo. O fogo é a origem. Agora, é muito mais desafiante a gente começar pela origem, porque a causa normalmente é desconhecida, do que pela fumaça. Então a gente realmente faz o trabalho de identificar que eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Eu tenho o sagrado direito de estar com raiva. Eu sou um ser humano, raiva é uma emoção humana, instintiva, que nos é dado como mecanismo de identificação de que eu gostaria que fosse diferente. Então a minha motivação positiva diante da raiva é: eu, quem sabe, posso contribuir para que seja diferente do que está sendo. Mas aí qual é o fogo? Qual foi a causa da raiva? Então eu vou olhar para a situação. Vamos supor que foi a maneira como meu marido falou comigo. Então eu vou olhar para a maneira como ele falou comigo, vamos supor que ele falou para mim, pega ela para mim, e eu me senti como que ordenada, como que não olhada desde um lugar de igualdade com ele, desde o compromisso que eu tenho com ele, ele comigo e eu com ele, de realmente paridade. Então eu fico com raiva quando acontece o que é a chama, o que é o fogo,
dele me dá uma ordem. Então, quando ele me dá uma ordem e eu tenho a fumaça de ter raiva, essa fumaça e esse fogo estão me contando sobre uma necessidade. Então, etapa 1 da comunicação pacífica é incomodidade, fumaça. Etapa 2, fogo, a partir da onde eu estou incomodado, o que foi que houve, o que aconteceu. Etapa 3 é essa causa com essa fumaça, ou seja, esse acontecimento com essa incomodidade, estão me comunicando qual necessidade minha. Então, nesse caso, nesse exemplo da comunicação com o marido de ordem, pode ser, isso varia de pessoa para pessoa e a palavra de cada pessoa tem muito poder. Então, é muito importante investigar qual é a necessidade da outra pessoa ou de si mesmo, de acordo com a palavra que faz mais sentido para ela. Porque essa palavra tem mais conotação de emoção, ela nos ajuda e tem mais energia de fazer acontecer a comunicação para a paz. Fumaça, incomodidade. Fogo, evento causal. Etapa 3, necessidade revelada por esse fogo, essa fumaça. A necessidade nesse caso, por exemplo, em se tratando de mim, poderia ser respeito. Porque para mim, uma questão de respeito é ser cuidadoso em pedir um favor. Então, assim, a necessidade pode ser respeito, pode ser gentileza, pode ser igualdade, pode ser liberdade. Essa necessidade, ela é pessoal, ela é humana, ela é universal, ela é não julgável. E sempre, essa é uma charada, essa é uma pegadinha do Faustão. Sempre ela é positiva. Então, assim, necessidade de humilhação. Isso não é uma necessidade humana, universal e não julgável. Isso é uma disfunção já, que tem uma motivação positiva por trás, que caso a caso deve ser olhada. Mas, enfim, uma pessoa que está incomodada, uma pessoa que está na ferida, uma pessoa que está realmente numa projeção muito grande, ela, de toda maneira, ela teve um efeito, um evento causal gatilhador, que pode não ser a origem daquela ferida, mas é o que naquele momento despertou aquela fumaça, é o fogo daquele momento. O fogo daquele momento me comunica a necessidade. A partir da necessidade, que é a terceira etapa, eu consigo, tendo consciência de que para mim é muito valioso o respeito, ou um pé de paridade, que para mim paridade é uma necessidade muito sagrada, universal e não julgável. Então, uma vez que eu estou de posse e de consciência dessa minha necessidade, que então foi desrespeitada e que então me gerou essa incomodidade, essa fumaça, eu tenho condições de expressar para o outro como eu me sinto quando aquele evento, aquele fogo acontece. E qual é a comunicação pacífica mais correta quando eu vou então sinalizar, exteriorizar isso? É não culpar o outro. Uma comunicação pacífica, ela não está atrás de culpados, já disse isso, ela está orientada para a solução. Como? Em vez de dizer, você não me tratou com respeito, você não conseguiu honrar a paridade combinada, eu vou dizer, quando você me falou desta maneira, me dando uma ordem, eu me senti desrespeitada. Então percebe que a comunicação pacífica, ela está orientada em exteriorizar primeiro a minha sensação e não em julgar o seu comportamento. Eu não estou dizendo que o outro foi desrespeitoso comigo, porque pode não ter sido. Eu estou dizendo que eu me senti desrespeitada. E faz uma diferença muito grande entre eu exteriorizar para a comunicação para a paz, que você foi desrespeitoso comigo, e eu exteriorizar que nós precisamos conversar. É muito importante que você saiba que quando você fala desse jeito, eu me sinto desrespeitada. Porque quando eu falo para o outro desde um lugar da minha sensação, primeiro que isso é inconteste, é incontestável. Porque você e o outro, em qualquer parte, não tem domínio sobre minhas sensações. E as sensações estão mais autorizadas do que as críticas. Quando você critica a pessoa, já colocando ela uma condição de culpada pelo que eu estou sentindo, dizendo você foi desrespeitoso comigo, eu gatilho no outro um padrão defensivo, que já me afasta de uma comunicação para a paz, porque já pressupõe que tem um certo e um errado. E numa comunicação onde tem um certo e um errado, precisa ter um vencedor e um perdedor. Então já não é possível orientar-se para a solução, mas sim estabelecer uma disputa de quem ganhará essa conversa. Então qualquer conversa orientada a provar quem tem razão e quem tem mais argumento, ela é tudo menos uma comunicação pacífica. Ela é absolutamente uma competição. E aí o nome que se queira dar a isso é por cada um. Mas ela não é uma comunicação para a paz. Porque uma comunicação para a paz, ela abre mão de culpados. Ela abre mão de algozes e vítimas. Ela olha para as sensações e ela honra as sensações. E aí, então, eu tenho a responsabilidade, se eu estou comprometido em comunicar para a paz, de comunicar apropriadamente como eu me sinto, sem te culpar. Dizendo, olha,
Não importa quão boa tenha sido a sua intenção e não importa o quanto você me ame. Quando você fala assim, eu me sinto desrespeitada. Então, uma vez que eu, na etapa 4, exteriorizo como eu me sinto, eu tenho a corresponsabilidade, e talvez eu precise meditar nisso um pouquinho antes de exteriorizar, de comunicar para a parte como eu gostaria de ser tratada. De que maneira, se ela falar comigo, eu vou me sentir respeitada. Porque nós não temos bola mágica. Então, o processo de comunicação pacífica é basicamente um processo de autoconhecimento, de construção de relações empoderadoras. Porque nós estamos sempre olhando para como eu preciso exteriorizar-me no mundo, como eu preciso ser acolhida, como eu me sinto feliz. É uma comunicação para a felicidade. A comunicação pacífica, a comunicação para a paz, é uma comunicação para a genuína felicidade, que é a felicidade da alma, que é a felicidade que ela está incondicionalizada. Ela não é uma felicidade porque eu tenho ou porque você faz, mas é uma felicidade porque cada vez eu consigo entender o que me faz mais feliz e melhor honrar isso. Por quê? Porque na etapa 4 eu exteriorizo como eu me sinto quando esse fogo acontece, qual é a fumaça, eu conto para o meu interlocutor. Olha, quando esse fogo acontece, há essa fumaça. E a necessidade que eu tomo conhecimento minha mesma diante desses fatos é respeito, por exemplo. Então, eu na etapa 4 conto como eu me senti. Na etapa 5 eu solicito. Você poderia de hoje em diante, sempre que você precisar de uma gentileza, me pedir em tom de favor? Você poderia sempre dizer para mim, por favor, você poderia? Para que eu me sinta respeitada e no sagrado direito de negociar com você e dizer, agora não, mas daqui 2 horas sim. Infelizmente nos próximos 7 dias não vai dar, mas eu me comprometo no 8º dia a fazer. Eu me sinto como que, quando você me pede em tom de gentileza e de favor, eu me sinto como que inclusive apoiada a ser respeitosa comigo mesma e validar prioridades na minha agenda e ser gentil comigo e com você. Agora, quando você me dá uma ordem, ou eu me atropelo e corro fazer, ou eu te atropelo e vou para cima de você defensivamente, muito chateada. Então, quando eu falo desde um lugar de sem culpa, nem de mim nem do outro, e isso pede uma maturidade que vai sendo construída com o tempo, quando eu na etapa 4 exteriorizo como eu me sinto, e na etapa 5 eu me corresponsabilizo em ajudar a formar o caminho pelo qual eu quero passar para me sentir respeitada, quando eu digo o que precisa acontecer para eu me sentir respeitada, eu dou ao outro a liberdade de me respeitar ou não. O que significa dizer que o outro pode não dar conta, ele pode não comunicar como é a minha necessidade. Porque é um sagrado direito dele e ele tem as necessidades dele, que são sagradas, universais e não julgáveis, e que estão motivadas nas feridas dele. Mas aí, se eu já tive a fumaça, já tive o fogo, já me dei conta da minha necessidade, se eu já exteriorizei como eu me sinto quando esse fogo e essa fumaça acontece, e eu já sinalizei como eu gostaria de ser tratada, e eu dou ao outro, então, o caminho, a pista, a peça do quebra-cabeça, para, enfim, me ajudar a me sentir respeitada, e nem assim ele consegue honrar, eu posso, então, na comunicação para a paz, revisar e validar. Olha, aconteceu de novo. De novo eu estou me sentindo desrespeitada. E a comunicação para a paz, no seu âmago, na sua essência, ela é eterna. Ela não acaba nunca. Agora, desde que ela esteja conectada com a tua necessidade, se daqui a pouco a repetição do evento faz você se sentir desrespeitada num nível que o esforço para a comunicação não compensa, é seu sagrado direito interromper a comunicação. A comunicação para a paz dá a liberdade para si e para o outro de ser feliz e de ter suas necessidades honradas. E ainda ontem eu estava vendo uma postagem no Instagram que dizia que nem sempre uma ruptura e um afastamento é um sinal de falta de amor. Pelo contrário, às vezes é um sinal de grande amor. Amor ao outro e não querer violentar mais ainda a relação, e amor a si e não se expor mais a isso. Então, a comunicação para a paz, ela resguarda o sagrado direito de fechamento de ciclos, mas desde um lugar de tentativas, de construção, de autoconhecimento, de acolhida da fumaça. Não julgamento da fumaça. Já estou sentindo assim de novo. Se eu estou sentindo é porque tem um fogo. Se tem um fogo é porque tem uma necessidade. Se tem uma necessidade é porque tem uma maneira melhor pela qual eu gostaria de estar expressando a minha existência. E se eu não tomar posse disso para mim mesma, muito menos eu consigo exteriorizar para o outro. E se eu não exteriorizo, eu não consigo testar, construir isso andar a andar.
E aí eu consigo estabelecer ainda, se eu estou fazendo isso repetidamente com o meu parceiro, meu interlocutor, eu consigo construir com ele uma cultura para a paz, onde eu também dou abertura para vir ele também sinalizar para mim qual é a necessidade dele. Eu posso fazer isso proativamente, perguntar, e a sua? A minha é de ser respeitada. E a sua? Qual é a sua necessidade quando você fala assim comigo? Por que será que você está me dando ordens? Qual é a tua necessidade? Ele pode, de repente, responder para mim, porque isso é único, isso é muito pessoal. Ele pode responder para mim, minha necessidade é segurança. Quando eu chego em casa e, de repente, tal situação está caótica, eu me sinto muito inseguro. E aí, quando ele comunica como ele se sente, eu tenho condições de, ou ele propriamente expressar para mim, ou perguntar para ele, tá, como é que você gostaria que as coisas estivessem para você se sentir seguro? Como é que é necessário que as coisas estejam para que você se sinta seguro? Eu preciso ter que não te cobrar e não te ordenar para eu estar seguro. Tá, e com qual antecedência isso precisa acontecer para que você esteja seguro? Então, percebe que a gente vai estar sempre olhando para a solução? E não, mas que estúpido você se sentir inseguro. Que absurdo! Isso não existe! De onde você tirou isso? Que imaturo! Essa contenda, esse excesso de energia que a gente põe em ganhadores e perdedores é o que nos faz perder completamente a missão para a paz. Perder-nos de nós mesmos e perder-nos do outro e da conexão sagrada com o outro. Sagrada no sentido de que o outro tem o sagrado direito de existir tal qual ele é, e por melhor ou pior que ele seja, desde o meu crivo, julgador, crítico e queixoso, há ali um ser humano com necessidade, com coração, com uma motivação positiva, não obstante o caráter mais duvidoso para os meus princípios e escolhas. Mas se eu chego junto a ele com um princípio de olhar para a solução, eu deixo de lado todo o meu mindset. Eu dou licença, eu peço licença para as minhas caraminholas e para o meu diálogo interno. E eu digo só por hoje, só por 30 minutos, excuse me, please, fica aí. Eu preciso de uma comunicação pacífica. Eu preciso resolver isso. E aí eu vou. Então, quando eu exteriorizo a minha maneira pela qual ter a minha necessidade respeitada, eu, se estou no exercício de empatia, naturalmente estou em busca de querer saber, e a tua, qual é a tua necessidade? Para que a gente possa chegar a um acordo, a uma negociação, onde, claro, a minha necessidade, desde o sagrado direito que eu tenho de existir, é respeitada, mas você também tem o sagrado direito de existir. Então, deixa eu também contribuir com você. Qual é a tua? É a segurança. Você abre mão do julgamento, deixa de lado. Mas ela em minha cabeça não para. Eu já julguei. Eu também. Fala, excuse me, please. Senta um pouco. Sabe quando um tá falando e o outro escuta, para escutar? É convidar a parte julgadora a assentar para escutar. Comunicação pacífica é julgador? Senta e escuta agora. Eu sei que você tá aí, tá tudo bem. Você me habita. E você comunica necessidades minhas. Nós vamos conversando ao longo da vida. Nunca vai acabar. Mas senta aí, julgador. Então é isso. Então o que está acontecendo é que quando você chega e uma coisa combinada não foi cumprida, você vem em tom de ordem porque você está se sentindo violentado no sentido de ter um estado de insegurança. De que combinados são feitos e não são cumpridos. E isso te deixa inseguro, você tem a necessidade de segurança. Quando um casal... Gente, isso é lindo. Isso é êxtase divino. Quando um casal chega no nível de maturidade, de sustentar isso em 50% da conversa, 80% dos problemas deles já estão sanados. Então eu asseguro desde a minha experiência que 80% dos problemas, eles não são os fatos em si, eles são a maneira como a gente se comunica. 20% dos fatos, mais uma vez Pareto, né? São problemáticos. 80% são comunicações, interpretações, julgamentos, críticas. Nós podemos imediatamente, a partir dessas dicas que eu estou compartilhando nesse vídeo, sanar 80% de todos os nossos problemas. E, de fato, ter 20% para cuidar. Isso é sagrado. Isso é como que honrar o Filho de Deus que somos. Espera aí, essa pessoa pode estar estuprando outra, mas ela tem uma necessidade. Ela tem um sagrado direito de existir. Deus concedeu a ela. Quem sou eu para tirar? Qual é a motivação positiva dela? Mas ela não tem motivação positiva atrás de uma conduta criminosa. Ela pode não ter justificativa a aceitação no nível de exteriorização do agora. Mas qual foi lá na origem desse padrão de conduta a necessidade desrespeitada?
Todo estuprador é um estuprado, todo violentador é um violentado. Como é que surgiu esse fogo? Mas aí nós estamos falando de um outro viés de trabalho mais psicanalítico, como que mais terapêutico, mais profundo, de muito além da comunicação para a paz e realmente nas ressignificações das memórias e traumas causais da causa. A causa da causa, a causa do fogo. Aqui nós estamos ficando no nível do fogo imediato, do fogo como que do gatilho último, que é por onde a gente tem acesso mais rápido. Porque muitas vezes naquele fogo do fogo, fogo originário, a gente não vai chegar sozinho, a gente vai precisar de uma ajuda profissional. A gente vai precisar de alguém que nos ajude a fazer essa retrospectiva ainda mais para dentro, ainda mais detalhada. E aí é para isso que estão os múltiplos trabalhos. Então, assim, se eu consigo, a todo momento de incomodidade, não fazer vista grossa e não pôr poeira debaixo do tapete, e honrar cada incomodidade, não ficar, ai que bobagem, por que você está se sentindo assim? Ai que bobeira, para com isso, menina, para com isso, menina. O ciúme tem uma necessidade. Nós não estamos honrando o ciúme, nós estamos dizendo que ele não pode ser ignorado. Atrás do ciúme, muitas vezes desordenado, violentador, perigoso, nefasto, tem um fogo e atrás do fogo tem uma necessidade. Essa necessidade, claro, ela sempre tem uma coligação com a infância, com a vida intrauterina, com a primeira infância, com os primeiros registros de ferida. Mas ela tem um fogo que é o fogo mais imediato, comunicador da necessidade mais imediata, que me dá o caminho da cura, que é de exteriorizar como eu me sinto, que é de mais uma vez solicitar como eu gostaria de ser tratada, dar ao outro o sagrado direito de também existir, validar a necessidade do outro, a incomodidade do outro, o fator causal desde o ponto de vista do outro, e solicitar ao outro como o outro gostaria de ser tratado para estar com a necessidade dele respeitada. E aí, pensa como é mais fácil. É difícil de chegar a isso, porque nós não estamos suficientemente nutridos desse exemplo, nós temos que construir para nós mesmos esse exemplo. Mas uma vez que eu consigo chegar a isso, a solução ela já está florescida. O campo já está fértil, as boas sementes já estão lançadas, e aí é colher as flores no caminho. Muito importante. Beijo, beijo pra você, pra mim, pra Tetê e pra todo mundo que merece uma vida de mais paz, uma vida de mais assertividade, de mais orientação para a solução, uma vida de mais honra às necessidades sagradas, universais e não julgáveis, uma vida de mais contemplação, de efetivamente, senso prático, realista, o que é que eu preciso vivenciar para nutrir, para honrar, para saciar a minha necessidade. De cada vez mais lucidez, eu aqui invoco e agradeço a Deus Supremo, Pai Divino, Mãe Divina, a realmente Nosso Senhor Jesus Cristo, ao meu amado professor espiritual, Mestre Shokakusui, a Lorde Mahagaru de Melinga, aos anjos de cura, aos ministros de cura, aos anjos da comunicação, aos anjos da paz, que haja cada vez mais para mim, para você e para todos que tenham acesso a esse vídeo, um nível de percepção cada vez mais precisa, mais acurada, de expressão mais correta, de agudeza de foco, para que em cada troca e partilha com o outro e consigo mesmo, haja o reconhecimento claro e preciso, indubitável, de como melhor acolher necessidades, solicitá-las e negociá-las. Assim seja.